Uma jovem mãe saiu do trabalho planejando pegar seu filho e ir às compras com ele, mas ela nunca chegou em casa. 5 horas depois, encontraram o carro abandonado perto de outra cidade, com a porta aberta, os faróis acesos e o motor ligado. A polícia iniciou uma busca e logo o caso tomou um rumo inesperado. Quando a verdade finalmente veio à tona, até os detetives experientes ficaram chocados. Ninguém esperava por esse desfecho, nem como eles conseguiram descobrir essa verdade. Karen Ear nasceu em 27 de outubro de 1972 na cidade americana de Decatur, no estado de Illinois. Depois da escola, ela entrou em uma faculdade local, onde conheceu seu futuro marido, Michael Slover. Após a faculdade, eles se casaram em 1992. Menos de um ano depois, tiveram um filho, Colton. O casal teve que trabalhar muito para sustentar o filho e cobrir todas as suas necessidades. Por esse motivo, Karen teve que voltar ao trabalho poucos dias após o parto. Os pais de Michael concordaram em cuidar do filho, e ele passava a maior parte dos dias com eles. Nos anos seguintes, a mulher trocou de emprego algumas vezes até encontrar um emprego na redação local, onde trabalhava no departamento de vendas de publicidade. Ela se deu bem com a equipe, no geral, gostava do trabalho. Algum tempo após o nascimento do filho, o relacionamento entre o casal começou a desmoronar. Karen reclamava para amigos que Michael frequentemente ficava furioso e a agredia durante as discussões. Por esse motivo, ela decidiu se divorciar e o tribunal concedeu a guarda do filho a ela. No entanto, ela não podia pagar por uma babá, já que seu salário na redação não seria suficiente, mas os pais de Michael concordaram em continuar cuidando dele enquanto ela estava no trabalho. Após o divórcio, ela começou a namorar um homem chamado David Svan. Eles moravam separados, mas se viam regularmente, e David se dava bem com o filho dela e também não havia problemas sérios entre ele e Karen. Em 1996, quando seu filho tinha 3 anos, Karen começou a considerar se mudar para outra cidade e decidiu tentar a sorte como modelo. Ela começou a procurar vagas adequadas e logo recebeu um convite de uma grande agência de modelos do estado da Geórgia. Ela estava ansiosa para se mudar, mas continuou trabalhando na redação até o último minuto para juntar dinheiro para ela e o filho. Em 27 de setembro, Karen saiu do trabalho por volta das 5 da tarde e disse aos colegas que iria buscar Colton na casa dos avós e depois levaria ele ao shopping, e ela também planejava comprar um vestido para um casamento que ela tinha que ir. No entanto, naquela noite, Karen não apareceu para buscar o filho. Passaram-se várias horas e ela não foi vista. Ela também não entrou em contato com os pais de seu ex-marido ou qualquer outra pessoa. Por volta das 22 horas, um patrulheiro notou um carro suspeito na beira da rodovia 72, perto da cidade de Champaign. A porta do motorista estava aberta, o motor estava ligado e os faróis estavam acesos. A princípio, o oficial pensou que o carro estava com problemas e o motorista estava tentando resolvê-los. No entanto, ao se aproximar, ele descobriu que não havia ninguém dentro ou perto do carro. A polícia encontrou a bolsa de uma mulher dentro do carro, contendo os documentos de Karen, meio chocolate comido e um pacote de comida. Parecia que a mulher tinha acabado de sair do carro e logo voltaria, mas ela não estava em nenhum lugar. O oficial verificou a placa do carro e descobriu que estava registrado em nome de David Svan. Entrando em contato com ele, descobriram que ele havia emprestado seu carro para Karen enquanto o dela estava na oficina para conserto. Ele disse que naquela noite ela deveria pegar o filho na casa dos avós. Enquanto os investigadores se dirigiam à casa deles, o carro foi levado para a delegacia, onde os peritos o examinaram mais detalhadamente. Os pais do ex-marido de Karen disseram que ela deveria ter ido buscar seu filho logo após o trabalho, mas ela não apareceu. Colton ainda estava lá, e a mãe não poderia simplesmente deixá-lo sem aviso prévio. A polícia começou a suspeitar que ela poderia ter sido vítima de sequestro ou que o roubo do carro não saiu como planejado. Os detetives imediatamente perceberam que o local onde o carro foi encontrado não condizia com a cronologia dos eventos daquela noite. Karen saiu do escritório e foi para a casa dos pais do ex-marido para depois ir ao supermercado na cidade de Paris. No entanto, seu carro foi encontrado a quase 60 quilômetros de lá. Isso os levou a pensar que o carro poderia ter sido deixado lá por um criminoso que queria despistar os investigadores. A própria mulher não poderia estar perto de outra cidade, afinal, ela precisava buscar o filho e se preparar para o casamento que aconteceria no dia seguinte. Enquanto os especialistas tentavam encontrar qualquer pista dentro do carro, como impressões digitais, os detetives decidiram interrogar funcionários de lojas, salões de beleza e spas na área. No dia seguinte, eles foram lá, mostraram fotos de Karen, mas ninguém a viu.
Os criminalistas não encontraram impressões digitais no carro, o que os surpreendeu. No banco do passageiro, eles encontraram vestígios de cimento e argamassa. David afirmou que não estavam lá quando ele entregou o carro para sua namorada. Além disso, no carro foram encontrados vários talos de grama alta, o que também levantou questões. O carro estava na beira da estrada, onde não havia vegetação desse tipo. Além disso, dentro do carro foram encontradas várias moedas espalhadas pelo banco, mas não forneceram nenhuma pista significativa. Ao saberem do desaparecimento de Karen, seus parentes, colegas e amigos participaram de uma busca em larga escala. Alguns grupos vasculharam a área ao redor da estrada onde seu carro foi encontrado, outros distribuíram panfletos pela cidade. A administração do jornal onde ela trabalhava ofereceu uma recompensa de $10.000 por qualquer informação que ajudasse a encontrá-la. Tudo isso não trouxe nenhum resultado. Em 1º de outubro, a polícia recebeu uma ligação preocupante. Pescadores encontraram um saco de lixo na margem do lago Shelbyville, localizado a 50 quilômetros de Decatur. Pareceu estranho que alguém deixasse lixo em um local tão deserto, então eles decidiram pegá-lo para descartá-lo. No entanto, os homens rapidamente perceberam que não era lixo. O saco estava bem lacrado com fita adesiva e pesava bastante, então os pescadores decidiram verificar seu conteúdo. Para o horror deles, encontraram a cabeça de uma mulher dentro. Os investigadores imediatamente pensaram que a vítima poderia ser Karen, então solicitaram seu registro dentário para confirmar a identidade. Seus temores se confirmaram, a cabeça realmente pertencia a Karen Yarn. Enquanto isso, policiais junto com mergulhadores vasculharam o lago e logo encontraram vários outros sacos com outras partes do corpo de Karen. Os médicos legistas concluíram que a mulher morreu com 7 tiros, após o que um criminoso desconhecido dividiu seu corpo usando algo como uma serra elétrica e o distribuiu em sacos, cada um contendo também um pedaço de bloco de concreto para adicionar peso. Os detetives presumiram que o assassino jogou os sacos de uma ponte que passava sobre o lago. Eles até conseguiram encontrar impressões digitais nas grades da ponte, mas essas amostras não foram suficientes para a comparação. Nos próximos dias, mais sacos desse tipo apareceram na superfície e nas margens do lago. Infelizmente, a polícia nunca conseguiu encontrar todas as partes do corpo da vítima. Dada a crueldade com que Karen foi assassinada, os investigadores chegaram a uma conclusão bastante lógica. O crime foi provavelmente cometido por alguém que nutria ódio pela vítima e, portanto, a conhecia bem. Isso foi a explicação mais simples para por que o criminoso atirou 7 vezes. A partir disso, eles começaram a procurar possíveis suspeitos entre os amigos íntimos da mulher. Os detetives foram informados por amigos que o ex-marido às vezes batia em Karen e frequentemente a ameaçava durante discussões. Isso imediatamente alertou os investigadores, e eles decidiram interrogá-lo. Ele disse que passou o dia todo no trabalho. Michael trabalhava em 3 lugares diferentes como segurança em um supermercado, como instrutor de karatê e porteiro em um bar. Ele terminou seu turno no supermercado por volta das 3:30 da tarde e depois foi direto para a academia, onde treinou. Depois, ele foi para casa, tomou um banho e foi direto trabalhar no bar. Os investigadores verificaram cuidadosamente sua história, mas o homem realmente tinha um álibi de ferro em todos os 3 lugares onde trabalhava. Havia muitas pessoas que o viram lá, e os detetives especialmente destacaram as janelas de tempo em que Karen saiu do trabalho e quando seu carro foi encontrado. Mas Michael realmente tinha um álibi sólido para o dia inteiro, então ele deixou de ser considerado suspeito. Depois disso, os detetives se concentraram no namorado de Karen, e aqui as coisas ficaram muito mais interessantes. Descobriu-se que David Swan já havia sido preso por agressão física e por se passar por policial. Além disso, ele tinha alguns problemas mentais, o que o levou a ser internado em um hospital psiquiátrico. Após o desaparecimento de sua namorada, ele participou ativamente das buscas e não perdeu nenhuma oportunidade de falar com repórteres e conceder entrevistas. A polícia considerou esse comportamento um pouco suspeito, pois David parecia estar tentando chamar a atenção para si mesmo o máximo possível. Eles suspeitaram que ele estava tentando desviar a suspeita de si mesmo, o que é bastante comum. Se o assassino for alguém próximo à vítima, essa pessoa pode ser a mais ativa na mídia, pedindo à polícia que encontre o culpado e, em geral, estar constantemente no centro das atenções da investigação. Além disso, David enganava seus amigos sobre seu relacionamento com Karen, contando a eles que eles estavam prestes a se casar. Mas os amigos da mulher contaram que o casal estava junto há apenas um mês e que Karen nem sequer estava pensando em se casar naquele momento. Os investigadores também descobriram que David tinha uma serra elétrica e às vezes a usava para esquartejar veados após a caça.
Considerando que o corpo de Karen foi dividido de maneira semelhante, isso apenas aumentou as suspeitas contra ele. Além disso, o homem possuía uma arma do mesmo calibre usado para matar a vítima. O maior problema foi o álibi dele para a noite do sumiço da mulher. David deveria ter estado presente no casamento de amigos como motorista, mas ele chegou com bastante atraso ao evento. No fim das contas, ele não tinha um álibi para cerca de 45 minutos, que coincidiam exatamente com o momento do assassinato de Karen. Levando em consideração tudo o que foi mencionado acima, os detetives estavam quase certos de que ele era o assassino e ele foi levado a interrogatório. Quando ele começou a falar literalmente cada uma de suas ações naquela noite, os policiais ouviram algo interessante. David contou que havia retirado dinheiro de um caixa eletrônico. Os investigadores imediatamente solicitaram ao banco as imagens da câmera do caixa eletrônico. Para sua surpresa, essa história foi confirmada. David realmente retirou dinheiro naquele momento, preenchendo a lacuna em seu álibi. Fisicamente, ele não teria sido capaz de matar Karen e levá-la para outra cidade em seu carro, então todas as suspeitas foram retiradas dele nesse momento. Para os investigadores, isso basicamente esgotou todas as pistas. Após um tempo eles deram mais um passo. A grama alta, como a encontrada no carro de Karen, era mais comum em terras abandonadas ou nos arredores da cidade. Eles questionaram constantemente pessoas próximas desses locais. A polícia vasculhou as periferias da cidade e conversou com os moradores locais, pedindo que informassem sobre qualquer coisa estranha que vissem na área. Os detetives continuaram interrogando parentes e conhecidos de Karen, tentando encontrar novos suspeitos e descobriram algo interessante. Eles descobriram que a mulher não se dava bem com sua ex-sogra e que, às vezes, seus relacionamentos eram bastante tensos. Jeanette Slover era muito apegada ao seu neto e não queria entregá-lo nem mesmo para a mãe de Karen. Às vezes, era necessário forçar Jeanette a entregar Colton. Havia até mesmo a impressão de que Jeanette considerava o menino como seu próprio filho. O mais estranho estava por vir. Os policiais descobriram que ela às vezes amamentava Colton. Os investigadores decidiram investigar mais sobre a família Slover e conversaram novamente com eles. Jeanette afirmou que passou o dia todo em casa com o neto. Quando Karen não apareceu no horário marcado, ela tentou ligar para ela em casa, mas a mulher não atendeu. A polícia solicitou os registros de chamadas da casa deles e descobriu que, na verdade, os Slovers nunca ligaram para Karen naquele dia, mas houve várias chamadas feitas do telefone deles para o filho deles, Michael. O ex-sogro de Karen disse que, naquela noite, ele saiu de casa por menos de uma hora para comprar brinquedos para Colton em uma loja local. Os detetives decidiram verificar essa informação e descobriram que naquela loja nunca foram vendidos brinquedos desse fabricante. O que foi ainda mais suspeito foi que o homem estava ausente aproximadamente na mesma hora em que Karen foi morta. Os detetives começaram a considerar seriamente a participação dos Slovers e até identificaram um possível motivo. Karen estava planejando se mudar para outro estado para trabalhar como modelo e seu filho, é claro, teria ido com ela, considerando o quanto Jeanette era apegada a Colton. Teoricamente, ela poderia ter cometido o assassinato para que não tirassem o neto dela. Os investigadores também descobriram que os Slovers tinham um negócio de automóveis. Eles possuíam um grande terreno transformado em estacionamento para carros usados, mas que praticamente não era utilizado há vários anos. Quando a polícia obteve um mandado de busca e foi até lá, descobriram que a área estava cheia de pedaços de blocos de concreto, os mesmos encontrados nos sacos com partes do corpo de Karen. No entanto, os investigadores não conseguiram confirmar se eram exatamente os mesmos blocos. Além disso, não encontraram nenhuma outra evidência e os próprios Slovers se recusaram a continuar dialogando com a polícia e contrataram um advogado. Nesse ponto, o caso estagnou. Como os investigadores não tinham outras pistas, só retomaram o caso 2 anos depois, em 1988. Uma nova equipe de detetives decidiu reexaminar a área onde o negócio dos Slovers estava localizado, acreditando que Karen poderia ter sido morta lá, e que deveria haver alguma evidência deixada para trás. Quanto aos próprios Slovers, durante esse tempo, toda a família se mudou para outro estado e a irmã de Michael, Mary Slover, adotou Colton, e ele ficou morando com ela. Antes disso, os Slovers haviam contratado trabalhadores para fazer reparos na área de seu negócio. Isso só levantou mais suspeitas, mas sem evidências sólidas, os detetives estavam impotentes para realizar outra busca. Em 1988, os investigadores envolveram um médico legista e também buscaram a ajuda da base militar local. Eles precisavam de quantas pessoas fosse possível para examinar cada centímetro da área.
Nos 6 meses seguintes, eles coletaram e examinaram o solo superficial, procurando vestígios de sangue em cada pedra, até finalmente encontrarem algo. Na terra, encontraram um botão e rebites de jeans que Karen estava usando no dia do assassinato. Mais tarde, encontraram outro botão, desta vez de sua blusa. Isso confirmou a versão da polícia de que o corpo da mulher poderia ter sido desmembrado e espalhado pelos sacos na área dos negócios dos Slovers. Os detetives especularam que Jeanette e seu marido estiveram envolvidos nisso, enquanto sua filha, Mary, que mais tarde adotou o menino, provavelmente estava envolvida também. Na opinião da polícia, Jeanette pessoalmente atirou em Karen quando ela veio buscar o filho. Depois, ela e o marido levaram o corpo dela para o terreno de seu negócio. No entanto, apenas os botões não eram suficientes para incriminar a família. A polícia interrogou todas as pessoas que moravam perto da área e descobriu que o ex-marido de Karen estava cortando grama lá na noite após o assassinato. Isso apenas reforçou a versão dos detetives, segundo a qual Michael não apenas sabia do crime, mas também ajudou os pais a apagar os rastros. Além disso, isso confirmou que a área estava coberta por grama alta, assim como no carro de Karen. Aparentemente, Jeanette e seu marido afastaram o carro da cidade para confundir a investigação, e a grama poderia ter entrado no carro com eles. Outra testemunha disse que os Slovers estavam queimando algo na área no dia do assassinato. Na opinião dos detetives, eles estavam se livrando de evidências. Mas isso não foi tudo. A principal evidência chocou os detetives, pois nenhum deles havia encontrado algo assim antes. Os especialistas examinaram cuidadosamente os sacos onde foram encontradas partes do corpo de Karen e descobriram um pequeno pelo preto preso com fita adesiva em um deles. Descobriu-se que era de um cachorro, e os Slovers tinham um labrador preto. Os detetives obtiveram um mandado e pegaram os cabelos da escova do cachorro dos Slovers. A análise de DNA mostrou uma correspondência completa, o que apenas fortaleceu o caso contra toda a família. Assim que a polícia pegou a escova para análise, Jeanette e seu marido tiveram a infeliz ideia de dar um fim ao cachorro. Aparentemente, o casal temia que pudessem ser acusados do assassinato por causa do cachorro, mas não sabiam que era tarde demais. Reunindo todas essas evidências, em 27 de janeiro de 2000, a polícia prendeu Jeanette, seu marido e seu filho. Todos os três foram acusados de assassinato, mas a família continuou a negar tudo. Então, o caso foi levado ao tribunal, que só foi concluído em 2002. Em 2000, considerando todas as evidências e testemunhos, os jurados os consideraram culpados. Michael e seu pai receberam cada um 65 anos de prisão, enquanto Jeanette recebeu 60 anos. Em 2003, eles tentaram apelar sobre a sentença, mas o tribunal rejeitou o pedido. Parecia que, nesta história, tudo estava resolvido. Exceto para o filho de Karen, que ainda teria que passar por algumas coisas. Como mencionei antes, ele foi adotado pela irmã de Michael, Mary. O tribunal decidiu isso mesmo com os pais de Karen lutando pelo direito à guarda. Quando os parentes de Mary foram acusados do assassinato, surgiu uma pergunta lógica: ela sabia que membros de sua família haviam cometido o crime. Se ela conscientemente se recusou a ver enquanto sua mãe e seu pai se livravam do corpo, isso a tornaria cúmplice. No entanto, provar isso era praticamente impossível. Mas os pais de Karen ainda recorreram ao tribunal, exigindo que a mulher fosse privada de seus direitos parentais e o menino fosse entregue a eles. Um ano depois, em 2003, o juiz decidiu a favor deles, e Colton ficou morando com os avós maternos. Durante esse processo, descobriu-se que Mary odiava Karen e até disse algumas vezes a amigos que desejava sua morte. Além disso, o tribunal determinou que ela tentou de todas as maneiras fazer o menino esquecer de sua mãe biológica. Até hoje, os três ainda estão cumprindo suas sentenças. Jeanette terá direito à liberdade condicional em 2029, quando terá mais de 80 anos. Seu marido e filho poderão sair em liberdade após 2030. Até o momento, eles continuam a afirmar sua inocência e tentam contestar a sentença, mas todas essas tentativas não levaram a nada.